Olá pessoal, hoje vou falar aqui sobre o livro A Paixão de Amâncio Amaro. Esse livro aqui, esse vídeo de hoje, não o livro, mas o vídeo, é quase que um TBT, porque esse livro aqui foi lançado em 2005, Então o autor, o André Laurentino, ele inaugurou, a sua escrita com essa obra aqui, um romance, A Paixão de Amâncio Amaro. E ele resgata, assim, aquela coisa do lirismo do sertão. Sabe aquela coisa, assim, de história bem contada? Então, leitor e leitora, pensa numa história bem contada. É esse livro aqui. Por que eu falei TBT? Porque como ele foi lançado em 2005, já tem um bom tempo que eu li aí. Então, já se vão aí quase 2 décadas, Mas eu estava pensando numa história bem contada e lembrei desse livro aqui. Poxa, é muito legal. Então, o que fala aqui do A Paixão de Amâncio Amaro, É a história aí de 3 personagens, O romance gira em torno de 3 personagens, um garoto com mais de 50 nomes, Que é o Amâncio. Então, o Amâncio é o primeiro nome, o último é o Amaro. Nesse meio tempo tem mais outros nomes aí, Tem uma garota que admira a própria beleza, E tem um outro personagem que vive se disfarçado o tempo todo. E o que eles buscam nesse romance, claro, vai falar de amor, A paixão do Amâncio, mas o que esses personagens buscam é a sua identidade, saber quem eles são, É uma história que se passa no sertão, então tem aquela coisa de Graciliano Ramos, Mas o leitor e a leitora vai ver que para ser conciso a frase não precisa ser curta, ou que mesmo as tragédias eu falo do drama que acontece com os personagens, As amarguras, elas podem ser bem aceitas, elas podem ser até cativantes, Muito engraçado isso. Tem 2 pontos aqui que vocês podem observar, mesmo eu tendo lido já há muito tempo, eu vou contar só 2 passagens, Uma que vocês podem até observar na capa do livro, que tem uma gaiola com uma pedra dentro. Eu até tenho aqui atrás, vou mostrar para vocês, uma gaiolinha que eu acabei encontrando nas minhas coisas. Uma gaiolinha, essa gaiolinha que ela tinha um passarinho, e eu acabei tirando o passarinho, de passarinho artesanato, de madeirinha pintada e tal. Eu acabei colocando uma pedrinha para fazer aquela coisa de alusão ao livro, Como eu já disse, para quem me conhece, eu curto muito isso de interagir com as obras, E por que dessa passagem do livro? Tinha um velhinho que prendia, um senhorzinho, que prendia um passarinho na gaiola. E o menino, o garoto, ficava incomodado de ver o passarinho preso. Como esse senhor não enxergava direito, o personagem deu liberdade para o passarinho, soltou o passarinho da gaiola, e colocou uma pedrinha dentro da gaiola. E o senhor, como não enxergava, não percebeu, achou que o passarinho ainda estava lá na gaiola. Ele só achou estranho o fato do passarinho parar de cantar. Essa é uma passagem. Uma outra passagem que, assim, o livro ele traz muito humor, A pegada do autor aqui é muito legal. Então ele tem essas tiradas de humor que são fantásticas. Uma outra também muito legal é que um personagem por muito queria instalar uma máquina, de fazer garapa, para poder vender garapa, o caldo de cana. Só que nesse lugar do sertão onde eles moravam não existia transporte, então a transportadora não ia entregar essa máquina de garapa lá para ele, para começar a vender. Por fim, ele comprou a máquina e mandou entregar. A máquina veio por uma gentileza de uma empresa de refrigerantes, Até ele fala que era garrafinha de vidro, um líquido preto, que trouxe a máquina de garapa em cima. Aí começaram a vender. Então o caminhão dessa famosa empresa de refrigerante, que eu acredito que o leitor e a leitora já devam ter aí sacado que refrigerante que é esse, um refrigerante de cola.
ele veio inaugurar, né, começar a vender o refrigerante na cidade, fez a gentileza de trazer a máquina de garapa em cima do caminhão de refrigerante. Então, no mesmo dia que na cidade começou a se vender o refrigerante de cola, também trouxe a máquina de garapa, né? Agora, olha só o leitor e a leitora, que concorrência injusta, ingrata, né? Vamos colocar assim, né? Porque a concorrência com o refrigerante, né? Com logomarca, com tudo, para concorrer com a garapa, né? Por esse personagem começar a vender seu produto, poxa, foi assim, eu falo grosso modo, mas por vários capítulos, o leitor e a leitora quer ver, poxa, afinal, vai chegar essa máquina de garapa na cidade ou não? Aí fica torcendo pro personagem. E o engraçado, né, vamos assim dizer, é que quando finalmente chega a máquina, chega um concorrente de peso, né, para vender esse refrigerante aí. Então é muito legal, é como eu disse, assim, uma história muito bem contada, é um livro que vai ficar na cabeça do leitor e da leitora por muito tempo. É muito legal, os personagens são apaixonantes. Como eu disse, uma história bem contada. Tá, então tá de parabéns aí o André Laurentino, né? Como eu disse, já lançada há algum tempo. Mas fantástico, maravilhoso. Gostei muito de ter lido A Paixão de Amâncio Amaro.